Amados irmãos, muito boa noite, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, com muita alegria no coração, iniciamos o nosso momento devocional. Vamos orar nesse momento, vamos buscar com fé, vamos clamar com fé, sabendo que o Senhor ouve a oração do justo, ouve a oração do aflito, Ele ouve a oração daqueles que buscam e clamam pelo seu nome, não porque nós merecemos, mas o Senhor ouve as nossas orações pelos méritos de Cristo Jesus. Então, oremos pedindo ao Senhor Deus que atenda as nossas orações, que ouça o nosso clamor. Pai, graças nós te damos pelo privilégio que temos, ó Deus, de saber que o Senhor ouve as nossas orações, que Tu és um Deus presente e que está sempre ao nosso lado, cuidando de nós. Nós encontramos, Pai, conforto, consolo nessa verdade, em saber, ó Deus, que nós nunca estamos só, que o Senhor, ó Deus, está sempre ao nosso lado. Queremos, ó Pai, colocar diante de Ti todos os pedidos que foram feitos nessa noite, ó Deus. Oramos, ó Deus, pela recuperação dos irmãos do Carlos, pela vida do Tomé, pela família do Tomé. Oramos, ó Deus, pela sua mãe, pela sua prima, por todos, ó Deus, que o Tomé tem apresentado diante do Senhor em oração. Atende, ó Pai, as nossas súplicas e oração. Oramos, ó Deus, em favor daqueles que estão infectados, ó Deus, pelo Covid-19. Cura, Senhor, restaura, ó Pai, a saúde de cada um deles, ó Deus. Oramos, ó Deus, pelos pedidos do Teu povo. São muitos, ó Pai, nessa noite e queremos apresentar todos eles diante do Senhor. Oramos, ó Deus, em favor de nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Senhor, supre a necessidade, ó Deus, daqueles, ó Pai, que temem ao Teu nome, que confessam o nome de Jesus. Fortalece, ó Deus, a fé da igreja, daqueles que servem ao Senhor. Guarda, ó Deus, o Teu povo, protege, ó Deus, livra de todo o mal, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor também desperte os nossos corações, para que nós continuemos, ó Deus, a manifestar a generosidade, a compaixão, contribuindo, ó Deus, com aqueles que tanto precisam. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha cessar essa pandemia, trazer a cura definitiva desse mal, Senhor. Nós sempre pedimos isso, sempre clamamos, ó Deus, por esta causa, porque nós somos plenamente conscientes, Senhor, que só o Senhor mesmo pode, ó Deus, trazer a cura definitiva desse mal. E agora, ó Pai, fala, Senhor, ao nosso coração, que a Tua palavra, Deus, traga vida à nossa alma, Senhor, refrigério, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quero então convidá-los para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 10, do versículo 15 ao versículo de número 19. Provérbios 10, de 15 a 19, nós vamos meditar nesses versículos tão preciosos da palavra de Deus. Provérbios 10, de 15 a 19. A palavra do Senhor assim nos diz: os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos, o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Amados irmãos, nós precisamos entender que, biblicamente falando, existem duas realidades espirituais, duas condições espirituais. A Bíblia sempre apresenta dois caminhos, duas alternativas, duas únicas opções. Ou estamos salvos ou estamos perdidos, não existe meio salvo ou meio perdido. Ou você está salvo ou você está perdido. A Bíblia também não trabalha com a hipótese de meia verdade. Ou você está com a verdade ou você está com a mentira.
Também a Bíblia não trabalha com a possibilidade do quase certo. Ou você está certo ou você está errado. Nós é que muitas vezes insistimos em buscar uma terceira via, um caminho alternativo, uma situação mediatória. Mas a Bíblia não trabalha com essa realidade. Sim, sim, não, não. E o que passa disso vem do maligno. Espiritualmente falando, à luz de Provérbios, nós temos mostrado, meus queridos, que existem duas categorias de pessoa, o justo e o ímpio. O justo não é aquele que é perfeito em suas atitudes, o justo não é aquele que nunca erra. O justo é aquele que foi justificado em Cristo Jesus, ou seja, pelos méritos de Cristo Jesus, ele foi declarado sem culpa, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por sua vez, o ímpio é aquele que rejeita a verdade, o ímpio é aquele que despreza o conhecimento e o ensino provido da palavra de Deus. Nessa noite também, nós queremos estabelecer mais uma vez um contraste entre o justo e o ímpio. Eu quero começar nessa noite, amados irmãos, apresentando a vocês 3 verdades maravilhosas sobre o justo, sobre o homem que tem o temor de Deus no coração, sobre aquele que procura obedecer aos preceitos divinos. A primeira lição que eu e você aprendemos, à luz do caminho do justo, da vida do justo, à luz do texto que nós acabamos de ler, é que o justo é abençoado por Deus no seu trabalho. O justo é abençoado por Deus no seu trabalho. Vejam vocês o início do versículo 16, por favor, acompanhem. A obra do justo conduz à vida. E o termo que nós encontramos, obra, aqui, meus amados irmãos, é justamente aquilo que o justo faz. O seu labor, o seu trabalho, o produto de suas mãos, o fruto do suor do seu trabalho. E o texto diz que o trabalho do justo, a fadiga do justo, conduz à vida, ou seja, é abençoado por Deus. E é importante que nós entendamos também, meus amados irmãos, talvez eu vá falar aqui uma verdade que não seja muito popular, e eu sei que talvez algumas pessoas não vão nem gostar daquilo que eu vou falar. Mas Deus, Ele nos ama tanto, tanto, que Ele não permite que alguns de nós sejam ricos no sentido que a sociedade apresenta a riqueza. Porque há uma diferença importante entre o ser rico à luz das Escrituras e o ser rico socialmente falando. O ser rico à luz das Escrituras é ter mais do que precisa. Por exemplo, se eu tenho mais de uma peça de roupa, se eu tenho alimento na despensa da minha casa, se eu tenho um recurso que me sobra, eu sou rico, porque eu tenho mais do que preciso. Eu tenho para o dia de amanhã. E biblicamente falando, todo homem que tem para o dia de amanhã é rico. Mas nós sabemos que socialmente não é essa a verdade. Socialmente o rico é aquela pessoa que tem uma bela mansão, que tem um carro esportivo do ano, que tem uma conta cheia de dinheiro. Este é, de fato, o rico socialmente falando. E eu afirmei agora há pouco que Deus, porque nos ama, não permite que muitos de nós nos tornemos ricos socialmente. E por que isso? Para que nós não nos afastemos da presença do Senhor. Para que nós não caiamos no pecado e esquecermos quem é o nosso Deus. Por isso o Senhor Deus dá a cada um de nós a medida do que é necessário. E o Senhor concede a cada um de nós que somos justos, que tememos ao Senhor e que andamos nos seus caminhos, aquilo que de fato nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. E é nesse sentido que eu e você devemos entender que o trabalho do justo é abençoado por Deus, porque Deus dá aquilo que nós precisamos. Lembremos que quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina a pedir dessa forma, como eu acabei de explicar a vocês. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O justo que trabalha, o justo que procura ser fiel dos seus compromissos profissionais, ele tem a vida abençoada por Deus, porque Deus não lhe sonega o pão de cada dia. Deus não lhe sonega o suprir das suas necessidades a cada manhã. A segunda lição que nós aprendemos sobre a vida do justo, meus amados irmãos,
é que o justo ele é ensinável. Eu vou repetir, o justo ele é ensinável. Eu fundamento esse meu argumento à luz do versículo 17, quando a palavra de Deus nos diz o seguinte: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino. O justo ele não se acha autossuficiente, mas ele tem uma mente e um coração disposto a sempre aprender mais e mais o conhecimento da palavra de Deus. O justo tem fome pela Bíblia, ele tem sede pelo ensino, ele medita dia e noite nas sagradas escrituras e por causa dessa meditação, de colocar em prática aquilo que ele tem aprendido do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E tudo quanto ele faz prospera, porque é ensinável, porque ama a palavra de Deus, tem prazer em conhecer os ensinos de vida. Não somente isso, mas em terceiro lugar, nós aprendemos algo muito interessante sobre a vida do justo, uma lição aqui preciosíssima. O justo ele fala pouco e quando fala, fala de forma precisa e acertada. Vejam vocês o versículo 19, no muito falar não falta transgressão. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Ou seja, o justo ele é prudente. Ele mede cada uma das suas palavras, ele pensa antes de falar. E é importante aqui nós refutarmos uma ideia mundana que está presente na mentalidade de muitas pessoas que são crentes. Algumas pessoas acham que de fato é virtuoso falar muito. Algumas pessoas até se gabam dizendo, qualquer um que falar para mim eu tenho sempre uma resposta na ponta da língua, eu estou sempre preparado a falar. Mas a Bíblia nos ensina, meus amados irmãos, que há tempo de falar e há tempo de ficar quieto. E a boa palavra, a palavra bendita, é aquela que é dita no tempo oportuno, na hora certa, no momento certo. O sábio, que é prudente, ele modera a sua fala. Ele fala pouco. Pessoas que falam muito se tornam cansativas. Pessoas que falam muito acabam dispersando as pessoas. Talvez até você já ouviu essa expressão, lá vem o tagarela, aquele que fala muito. E tem pessoas que de fato acabam sendo aquele que desfaz a roda, porque quando ele chega, só ele quer falar, não deixa os outros falar e se torna uma pessoa inconveniente e até mesmo chata. Minha mãe, que eu tenho muita saudade, ela dizia algo bem interessante. Ela fala, filho, quem fala muito dá bom dia a cavalo. É um ditado do mineiro. Ou seja, fala sem necessidade, porque o cavalo não vai responder. Portanto, meus amados irmãos, o que eu e você precisamos entender é que o sábio ele é moderado em sua fala, ele fala pouco, ele fala de forma objetiva, ele fala de forma clara, ele é conciso na sua fala, seus argumentos são sempre claros, ele é simples no que diz, porque ele é moderado com os seus lábios. Em contrapartida também, nós encontramos no texto que nós acabamos de ler, 3 verdades sobre os ímpios. E é sempre assim, quando nós apresentarmos 3 verdades sobre os justos, nós vamos apresentar 3 verdades sobre os ímpios, porque nós estamos estudando os chamados provérbios antitéticos, que estabelece esse contraste entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, entre o justo e o injusto. E a primeira verdade que o texto fala sobre o ímpio é que o ímpio ele é arrogante. Vejam vocês o finalzinho do versículo 17, a segunda parte, que diz o seguinte: o que abandona a repreensão anda errado. Se o justo, por sua vez, é ensinável, tem prazer em aprender, o justo ele se acha dono de si, autossuficiente, detentor de todo o conhecimento e de toda a verdade. O ímpio ele não dá ouvidos a ninguém, ele não ouve conselhos de ninguém, ele despreza a palavra dos mais velhos, ele despreza a palavra daqueles que são mais experientes, ele se acha sempre o dono da razão. Conhece pessoas assim? Pois as pessoas que se acham dono da razão sempre estão certas, essas pessoas estão caminhando à ruína.
cavando a sua própria casa, a sua própria cova, trabalhando para a sua própria destruição. Não seja como o ímpio, não seja arrogante, mas tenha um coração ensinável, pronto a aprender como Deus quer de mim e de você. A terceira verdade que nós aprendemos, amados irmãos, com o ímpio, é que a riqueza do perverso conduz ao seu pecado. A riqueza do perverso, a riqueza do ímpio, conduz ao caminho do pecado. Essa ideia não é minha, eu não estou inventando isso, mas eu encontro fundamento dessa verdade no versículo 16, na segunda parte do texto, que dizia: o rendimento do perverso ao pecado. O rendimento do perverso ao pecado. Se por um lado, como vimos, o trabalho do justo é abençoado por Deus, tudo que ele faz, o Senhor prospera, não permitindo que este venha a faltar aquilo que lhe é necessário. O ímpio, muitas vezes, ele prospera. E o ímpio pode se tornar socialmente muito mais rico do que o justo, do que aquele que tem o temor de Deus no coração. Mas todo o acúmulo de patrimônio, todo o acúmulo de bens materiais, na verdade, só leva o pecado ao distanciamento e ao afastamento de Deus. Pensa o ímpio, que por estar rico, cheio de bens materiais, ele é feliz. Tolo. O ímpio não sabe que ele está muitas vezes caminhando a passos largos a sua destruição, afundando-se no lamaçal do pecado. E por último, nós aprendemos aqui que o ímpio ele é difamador. Se vimos que o justo é aquele que fala pouco, é moderado no que diz, é sábio em sua fala, é pontual, o ímpio não. O ímpio ele fala demais, e não somente fala demais, mas não se aproveita nada daquilo que ele diz. Suas palavras são destruidoras, o seu linguajar é maligno, ele difama, ele levanta calúnias, ele apresenta falso testemunho contra o próximo. A sua boca é boca de morte, os seus lábios são lábios venenosos. Tem prazer em difamar, tem prazer em destruir. Eu quero nessa noite fazer duas aplicações a você que aí com muita atenção está me ouvindo. A primeira delas é: não se associe com esse tipo de pessoas. Elas não têm nada a acrescentar de bom para a sua vida. Estou falando a você que é filho de Deus, que é servo do Senhor, que tem o temor de Deus no coração, que é justificado por Cristo Jesus. Não se ajunte com essas pessoas. O sábio é aquele que tem discernimento e que tem entendimento e que sabe escolher bem as suas amizades. Não se junte com pessoas que falam demais e que difamam o próximo. Não se junte com essas pessoas. Não se junte com pessoas que enriquecem de forma ilícita, de forma desonesta. Pode ser atraente, isso pode ser sedutor, ter dinheiro fácil, mas isso pode ser a sua própria destruição. Não gabe-se de conhecer pessoas que são arrogantes. Não veja lucro em andar com pessoas altivas, com pessoas jactanciosas, soberbas. Afasta-se destes, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome do Senhor Jesus. Anda com o justo, anda com o reto, anda com quem te aproxima de Deus. Sabe como escolher uma boa amizade? Sabe como definir com quem vale a pena andar? Escolha pessoas que te aproximem de Deus. Quanto mais essa pessoa te aproximar de Deus, melhor vai ser o seu relacionamento e a sua amizade com ela. A segunda orientação que eu quero deixar para você nessa noite. Mesmo você sendo salvo, mesmo sendo eleito, há determinadas atitudes que podem fazer com que você se assemelhe ao ímpio, com aquele que rejeita a verdade. Ore ao Senhor, coloque o teu coração na balança de Deus nessa noite. Se você tem caído no pecado da soberba, da arrogância, ore ao Senhor, pedindo que lhe dê um coração humilde, um coração quebrantado, um coração ensinável. Se você tem amado ao dinheiro,
se você tem se sentido seduzido por este. Peça ao Senhor que te dê um coração contente com aquilo que Ele tem te dado, com um coração agradecido pelas bênçãos que Ele tem derramado. Não seja avarento, não ame o dinheiro. Coloque isso diante de Deus. Se você tem dificuldade com a sua fala, se você fala muito e fala muitas vezes coisa que não devia falar, pede para o Senhor nessa noite tocar nos teus lábios, santificar a tua língua, para que ela seja uma fonte do jorrar das bênçãos de Deus. Vamos orar nesse momento? Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus, pedindo ao Senhor que nos santifique. Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. E quão preciosa, bendita e rica é. Nós, ó Pai, nessa noite afirmamos que não queremos caminhar no caminho do ímpio, mas queremos seguir a trilha do justo. Nos ajuda. Não permite, ó Pai, que o nosso pé venha tropeçar. Não permita, Senhor, que nós venhamos a fraquejar. Mas antes, ó Pai, dá-nos, ó Deus, um coração ensinável, pronto a te obedecer, a fazer aquilo que é do teu querer. Cuida, Senhor, de nós. Protege, ó Deus, as nossas vidas. Guarda, Senhor, a nossa família. E nos dê, ó Pai, uma noite de paz. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez, a minha gratidão a você que tem acompanhado as nossas devocionais.